Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra do Senhor, onde temos o intuito e o objetivo de trazer paz, trazer clareza, trazer uma mensagem de esperança para o seu coração e para a sua família. Reconheço que os dias não são fáceis, reconheço que o tempo tem sido difícil, muitas pessoas questionam quando as coisas voltarão ao normal, mas temos uma oportunidade de crescer mais e mais, porque eu acredito e tenho experiências e a própria Bíblia nos revela que os momentos de aflições, os momentos de dificuldades, eles servem para nos ensinar a caminhar. Ele nos dá a experiência. Mas para sobreviver a tantas dificuldades, precisamos de um manual, precisamos de orientações. E essa orientação está na palavra do Senhor, onde tenho pautado a minha vida, onde tenho pautado as minhas mensagens, as minhas orientações, e acredito, como a própria Bíblia diz, que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés. Ela se torna lâmpada também para a humanidade. Queridos, se você não é inscrito neste canal, se inscreva, compartilhe, ative o sino, dê um joinha, para que outras pessoas possam ser também abençoadas por meio desta mensagem. Para a nossa reflexão, eu gostaria de ler para os amados o que está escrito lá em Salmo 30, versículo 5. 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Eu gostaria de dar ênfase à parte B do versículo 5 de Salmo 30, que diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, para a nossa reflexão, eu gostaria de traduzir essa noite como sendo situações difíceis em nossa vida. Porque a noite e o mar, para o judeu, em alguns casos, na palavra, representava sofrimento, representava dificuldades. A noite, ela pode durar um dia, como está escrito aqui, ou como algumas pessoas interpretam esse versículo. Mas a noite também pode durar, queridos, muitos dias, muitos meses, muitos anos, uma vida inteira. A noite representa angústia, tristeza, dificuldades, choro, doenças. A Bíblia, ela nos conta a história de várias pessoas que lutaram muito tempo. Lutaram contra as suas dificuldades, lutaram contra o pecado, contra doenças. A Bíblia, ela nos conta a história de uma mulher do fluxo de sangue que sofreu por 12 anos. A Bíblia, ela não deixa muito claro as situações específicas da vida daquela mulher, mas fico imaginando quanto tempo ela chorou, quanto tempo ela esperou, quanto tempo ela clamou, orou para que Deus viesse trazer uma cura, uma resposta a ela. Mas ela orou e ela buscou essa cura durante 12 anos. Fico imaginando ela se relacionando naquela sociedade que era machista e que a Bíblia nos ensina que essas mulheres, elas nem poderiam estar
em alguns lugares, nesses períodos de menstruação, nesse período que a Bíblia chama de impureza. Fique imaginando a família desta mulher, fique imaginando, queridos, a dificuldade que esta mulher viveu esses 12 anos. A Bíblia também fala de um paralítico no tanque de Betesda que sofreu 38 anos. Ele não podia mexer. Ele via pessoas fazendo tantas coisas, trabalhando, se divertindo, indo em festas, mas ele era uma pessoa, dentre outras, que era limitada e não podiam exercer nenhuma tarefa. Ou seja, a noite para esses dois exemplos que eu dei, a noite para a mulher do fluxo de sangue durou 12 anos. O choro para ela durou 12 anos. A noite para esse paralítico durou 38 anos. São muitos anos, querido, de sofrimento, de dificuldade. Mas quanto tempo está durando a sua noite? Se você que está me assistindo está vivendo uma dificuldade, quanto tempo você tem chorado, clamado, lutado por uma resposta e a resposta não vem? Qual é a semelhança nessas pessoas que viveram com essas dificuldades, suportaram-as? Qual é a receita para suportar as nossas noites? Qual é o tamanho da nossa fé? Como podemos agir durante todo esse tempo de sofrimento? Existem pessoas que sofrem uma vida toda. Existem outras que sofrem 1 ano, 2 anos, 3 anos, sofrem com os filhos nas drogas, um casamento de fachada, um casamento triste. Outras que sofrem por causa de brigas na família. Enfim, são tantas situações que nos levam a chorar. Mas qual seria o tamanho da nossa fé? Qual seria o tamanho? Como suportar todas essas nossas dificuldades? E a resposta está lá em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não parecem. Olha o que diz o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior excelente sacrifício do que Caim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível suportar todas as suas dificuldades. De fato, sem fé é impossível suportar as noites e os choros que você tem vivido. Mas pela fé, o sol nasce, pela fé, o dia amanhece, e assim você vai conseguir sorrir, você vai conseguir deleitar naquilo que Deus tem para nós e para mim e para você. A receita é nunca desista. A receita é nunca abra mão dos seus sonhos, dos seus projetos. Lute até o fim. Não permita que o mundo ou que as más opiniões afoguem a sua esperança. Não permita que a sua vida termine por causa do seu sofrimento. O tamanho da nossa fé precisa ser o tamanho da nossa vida.
O tempo da nossa fé precisa ser o tempo que Deus tem nos dado para viver aqui nessa terra. Nunca desista, querido. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua igreja, Deus tem o melhor para a nossa vida. Gostaria de orar por você, por sua família, para que você entenda esta realidade, se mantenha firme, para que no final você possa dizer aquilo que Paulo disse: combati um bom combate, encerrei a carreira, ou seja, venci todas as dificuldades pela fé em Jesus Cristo. Feche os seus olhos, você que pode, é claro. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, ó Pai, por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, pela esperança, pela palavra, pelos ensinamentos. Agradeço, ó Pai, pela palavra que nos ajuda a permanecer. E para todos aqueles que estão me assistindo, ó Pai, e que estão chorando, ó Deus, e que suas noites estão durando muito tempo, eu te peço, ó Pai, que o Senhor fortaleça o coração dessas pessoas que estão me assistindo nessa hora. Fortaleça o coração, fortaleça a mente. Ó Deus, que nada os abale, que nada os tire, ó Pai, da direção que é, ó Pai, do Senhor para a vida deles. Eu os abençoo, ó Pai, nesse pequeno momento de reflexão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.